cuidamos das doenças do corpo muito prontamente. Elas são muito dolorosas para nos permitir dormir em silêncio e logo nos impelem a procurar um médico ou cirurgião para nos curar. Oh, quem dera fôssemos assim tão atentos em relação às mais sérias feridas de nosso homem interior. Olá, aqui quem fala é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, lidou com a sua própria depressão, no livro A Depressão de Spurgeon, de Zach Eswine. O livro é dividido em 3 partes, sendo que na primeira parte o autor busca compreender o contexto em que a depressão pode se dar, tomando como exemplo a própria depressão sofrida por Spurgeon. Spurgeon foi um grande pregador inglês, conhecido como o último dos puritanos, nascido em 1834 e tendo se convertido ao cristianismo aos 15 anos de idade. Para entender um pouco de tamanha sua importância, ele teve mais de 3.500 sermões publicados em 63 volumes, até hoje considerada a maior quantidade de textos escritos por um único cristão em toda a história do cristianismo. Mas, como já se é de se esperar devido ao título do livro, sua carreira de pregador não foi apenas de flores. Pesquisando sobre Spurgeon, eu descobri que mesmo antes de sua conversão, ele já era de certa forma atormentado pelos pecados que entendia ter cometido. Mesmo após sua conversão, ele parecia viver em uma constante apreensão sobre estar seguindo no caminho mais correto possível ou não. No livro, Zach comenta sobre um caso famoso que fez Spurgeon se afundar de vez na depressão. Aos 22 anos de idade, casado há 10 meses, no primeiro mês como pai, durante uma de suas pregações para milhares de pessoas, alguém gritou "fogo", dando um falso alarme de incêndio. O pânico deixou 7 pessoas mortas e 28 gravemente feridas. Os jornais o culpavam pelo alvoroço e, consequentemente, pelas mortes, o que mexeu bastante com sua sanidade. Este foi o primeiro sermão de Spurgeon após o ocorrido. Nesta manhã, quase me arrependo de ter me aventurado a ocupar esse púlpito, pois eu me sinto profundamente incapaz de pregar-lhes para seu bem. Eu tinha achado que o silêncio e o repouso dessa última quinzena já tivessem anulado os efeitos daquela terrível catástrofe. Entretanto, ao voltar novamente ao mesmo local, e mais especificamente, ficando aqui em pé para me dirigir a vocês, sinto um pouco daquelas mesmas emoções dolorosas que quase me deixaram prostrado. Portanto, me perdoem nesta manhã. Fiquei completamente impossibilitado de estudar. Ó, Espírito de Deus, aperfeiçoa tua força na fraqueza de teu servo e capacita-o para honrar a seu Senhor, mesmo quando sua alma está abatida em seu interior. Uma coisa que achei sensacional em Spurgeon é que ele não optava por esconder o tema da depressão. Ele entendia como um mal real, tanto quanto os males da carne, e dessa forma também merecia a devida atenção. Eu reconheço que para muitas pessoas, mesmo hoje em dia, isso ainda segue sendo um tabu, mas, do meu ponto de vista, é somente abordando um problema que nós conseguimos perder o receio com o mesmo e passamos de fato a aprender a lidar com ele. A mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais, mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Ainda na primeira parte, Zach vai abordar diversos auxílios contra a depressão e citar diversas passagens de Spurgeon sobre o mesmo tema. Estou certo de que meus irmãos estão frequentemente em tribulações. A vida inteira deles é rastejar-se para sair de um pântano de desânimo e afundar em outro. Você teve muitas perdas nos negócios, nada mais além de perdas talvez. Você teve muitas cruzes, privações, lutos, nada prospera com você. Isso não é sinal, amado, de que você não é um filho de Deus. Lembre-se que nenhuma de suas provações pode provar que você é um homem perdido. A depressão não é pecado,
embora por causa dela os pecados possam acontecer e as tentações se intensificarem. A depressão em si não é pecado. Podemos ficar deprimidos no espírito, talvez fiquemos nervosos, amedrontados, tímidos, podemos até mesmo chegar aos limites do desespero e mesmo assim separados do pecado. A depressão não é unicamente para nós, e diversas outras pessoas já passaram por isso. Você não é o primeiro filho de Deus a ficar deprimido ou atribulado. Entre os mais nobres dos homens e mulheres que já viveram, houve muito desse tipo de coisa. Portanto, não pense que você está totalmente sozinho em sua aflição. Embora você possa ir para a cama nas trevas, você acordará na eterna luz do dia. A segunda parte do livro leva o título de Aprendendo a Ajudar os que Sofrem de Depressão e contém uma das citações que mais me marcaram em todo o livro. Ah, diz um, eu costumava rir da senhora fulana por ela ser nervosa. Agora que eu mesmo sinto a tortura, arrependo-me por ter sido tão duro com ela. Ah, diz outro, eu costumava pensar que tais e tais pessoas deviam ser tolas por estarem sempre em um estado de espírito tão melancólico, mas agora não consigo parar de afundar para dentro dos mesmos quadros de desânimo e, eu pediria a Deus que tivesse sido mais gentil com eles. Sim, sentiríamos mais pelo prisioneiro se soubéssemos mais acerca da prisão. Ainda nessa parte, Zack vai abordar diversas razões pelas quais nós, por vezes, não conseguimos ajudar as pessoas que estão sofrendo de depressão. Julgamos os outros de acordo com nossas circunstâncias e não de acordo com as deles. Há muitos de vocês que parecem ter um grande estoque de fé, mas somente porque estão gozando de muita boa saúde e seus negócios estão prosperando. Se vocês tiverem uma doença no fígado ou seu negócio fracasse, eu não ficaria surpreso se 9/10 de sua maravilhosa fé evaporassem. Achamos que frases batidas e desgastadas ou a elevação de voz podem curar feridas profundas. Como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Tentamos controlar aquilo que deveria ser em vez de nos rendermos ao que realmente é. Devemos lidar com as coisas como elas são, e não se pode negar que alguns dos melhores crentes são, por vezes, lamentavelmente colocados nessa situação, até mesmo para saber se eles são crentes de verdade. Nos falta experiência. Há algumas pessoas que simplesmente não conseguem confortar outras, mesmo que o tentem fazer, porque elas mesmas nunca tiveram nenhuma aflição. É difícil para um homem que possui uma vida de prosperidade ininterrupta ter compaixão por outro cujo caminho tem sido extremamente difícil. Na terceira parte do livro, Conhecendo Formas de Ajuda para Lidar Diariamente com a Depressão, chegamos no capítulo que eu mais me conectei em todo o livro, os benefícios da aflição. Frequentemente me sinto muito grato a Deus por ter sofrido tenebrosa depressão. Conheço as fronteiras do desespero e a horrível beira desse abismo de trevas dentro do qual meus pés quase desapareceram. Esse trecho inclusive me lembrou uma passagem do Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. A resenha desse livro chegará em breve aqui no canal, prometo. No trecho, Frankl comenta sobre encontrar sentido frente à aflição. Não estou indicando para ninguém a busca pelo sofrimento em si, o que o próprio Frankl coloca como masoquismo, mas partilho da opinião de Spurgeon de que podemos tirar algo de bom em meio ao sofrimento. Foi exatamente o que ocorreu comigo na minha experiência com a depressão. Passei a compreender melhor o lado do outro, de que às vezes não é falta de vontade, mas sim de perspectiva de mudança. Estamos muito aptos a crescer em demasia. É uma boa coisa para nós sermos levados para baixo, para um buraco ou dois. Às vezes, nos elevamos alto demais em nossa própria estima e, a menos que o Senhor leve embora um pouco de nossa alegria, seríamos totalmente destruídos por nosso orgulho. Fica aqui a minha resenha e recomendação para esse belíssimo livro, A Depressão de Spurgeon. Curta, comente, se inscreva e ative as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Até lá!